Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Galerinha, agora é o momento de a gente revisar o assunto, tá? Da aula 10.1. Agora eu estou falando da aula 10.2. Aqui na tela você vai poder observar, na aula 10.2 nós vamos fazer o bate-bola, jogo rápido. Sobre o que, professor? Componentes dos SAFs. Nessa tela aqui, ó, nós vamos falar sobre a escolha dos componentes e também sobre o motivo, né, da sucessão. Isso, meu diretor querido. Aê! Então vamos junto, galerinha. Vamos colocar aqui as principais etapas, sempre lembrando para vocês. Duas condições que sempre temos que evitar quando inserimos um determinado produto, inserimos uma determinada cultivar em uma área de floresta. Primeiro, como escolher? Escolher qual tipo de espécie? O mercado sinaliza para mim. Só que muitas vezes, o que o mercado está sinalizando, tenho que levar em consideração o escoamento dessa produção. Depois de analisar o escoamento, analisar qual o valor econômico, se é mais viável utilizar isso na minha propriedade, ou, além de usar na minha propriedade o produto em si, seja ele da cultivar, ou seja, da planta nativa, se a autoprodução, eu faço esse processo de comercialização. Leva em consideração as necessidades da cultivar e as necessidades das plantas nativas, para não entrar em conflito. Lembra? Levando em consideração que não é só as necessidades da cultivar, as necessidades da planta nativa, mas também geração de emprego, porque desta forma você vai estar mantendo, né, toda aquela dinâmica de geração de emprego, fomento e produtividade. Então, isso leva o quê? Os tratos culturais. Os tratos culturais que vão potencializar a dinâmica de uma cultivar que já está padronizada não podem estar em confronto com a dinâmica da biodiversidade que ali já existe. Quer ver uma coisa? Aumenta a tela para mim, meu diretor. Vamos ver as principais etapas que devemos levar em consideração. Como nós vimos aqui, ó, vou colocar essa tabela que ela resume bem. Ela resume bem uma das coisas que não é só, nós falamos lá, não só de necessidade do solo, mas nós falamos incidência solar, disponibilidade de luz, disponibilidade hídrica e evitar a competição de nutrientes. Toda cultivar, por exemplo, a BR-18 do cacau, Napier, que é para formação de pasto, ou as olerícolas, tomate, as sonaráceas em geral, elas têm uma característica de necessidade hídrica. O abacaxi tem uma necessidade de solo ácido, que se adapta muito bem na nossa região. Então você não pode fazer uma alteração nesses solos, você tem que manter, tem que manter a necessidade da cultivar. Como inserir essa cultivar que quer solo ácido, se o solo na floresta onde você vai fazer essa inserção agrícola não tem essa característica? Qual é a vantagem? Então, por exemplo, né? Se for para fazer biomassa, somente volumoso, você tem aqui, ó, as condições. Ó, gandu. O gandu arbustivo significa que ele não vai se desenvolver, não é tão alto, a floresta tem árvores altas, só que tem que verificar o quê? Apesar de ele ter um porte pequeno, a incidência solar, para ele repor uma biomassa, melhorar as condições de solo. Mas eu quero recuperar o solo. Se o solo foi usado inadequadamente dentro de uma área florestal, aí eu posso colocar uma atividade agrícola, feijão, porco, aqui, ó,
Acho melhor fazer dessa forma aqui, fica melhor. Né? Feijão porco, que é uma herbácea também. Não, herbácea, tem que tomar cuidado, porque é uma leguminosa, então ela vai ficar rasteira. E aí eu preciso de uma determinada luminosidade, porque vai fazer um processo de não só de formação de biomassa, mas recuperar, fixação de nitrogênio naquele solo, que não só vai ser necessário para o feijão, para o consumo e alimento interno, como também para o mercado externo, né, na região, mas também vai recuperar o solo em processos de melhorar a qualidade de micro-organismos daquele solo. O girassol oleaginosa, então é indústria, mas tomar cuidado porque ele só vai fazer biomassa. Eu posso intercalar girassol com feijão porco, levar em consideração as necessidades não só nutricionais dessas duas cultivares, mas levar em consideração também o quê, professor? Como realizar essa coleta, os tratos culturais. Por quê? Porque o girassol, apesar de ser herbáceo, e o feijão é herbáceo, nós sabemos que ele tem um porte médio, o girassol. Um é rasteiro, o outro é longitudinal. Então tem que tomar cuidado de um processo de quê? De tratos culturais, se são compatíveis. Uma coisa é recuperar o solo, outra é o quê? Contenção do solo. O que é essa contenção? A mucuna preta realiza esse processo quando nós precisamos conter o solo por um efeito erosivo de uma atividade agrícola anterior, então levantamento do histórico. Aqui, meu diretor, meus queridos, com isso quando a gente vai fazer uma inserção da cultivar, a gente vê uma tabela, tem sempre essas tabelas de inserção de SAFs, claro, voltado somente para a atividade agrícola. Essa tabela, quando a gente vai começando a analisar ela, que a gente tem as características da cultivar, eu só consigo fazer essa análise quando eu conheço e fiz o levantamento das espécies nativas que estão no local da minha propriedade que eu quero inserir essa atividade silvia-agrícola. E desta forma, evitar, né, como a gente fala assim, como fazer a instalação de SAFs com atividade agrícola? Primeiro passo, conhecer todas as espécies nativas e fazer essa relação do que as cultivares podem auxiliar, potencializar a dinâmica que está ali naquela floresta, não só a produtividade que ela vai entregar para nós, tá bom? Galerinha, após essa revisão, vou deixar aqui vocês fazendo as atividades, mas daqui a pouco o tio volta para a gente fazer as correções, tá bom? Boa atividade para vocês! Muito bem, estamos de volta, meus queridos. E agora vamos com calma. Vou aqui sempre estar reforçando para todos vocês. Vamos colocar aí a pergunta na tela, tá bom? Eu vou ler a pergunta, vamos mostrar a resposta. Vou tentar ler a resposta do início ao final antes de comentar, porque às vezes eu começo a ler a resposta e já comento, não. Vou ler primeiro a resposta e a gente comenta a resposta. O que é comentar a resposta? É deixar claro que não há necessidade de você ter usado as mesmas palavras, tá bom? Tem que contemplar. Então, eu sempre vou estar arriscando, eu vou estar destacando palavras-chave que são necessárias, que estejam ali no seu contexto que você formulou a resposta. Tá? Muitas vezes você pode ter descrito um termo técnico e não colocado o conceito. Aí você coloca entre parênteses, tá bom? Outra coisa, se tiver necessidade, o tio volta lá no slide sobre o assunto que contempla a pergunta para esclarecer dúvidas. Professor, se for questões fechadas, nas questões fechadas nós vamos mostrar as alternativas e explicar por que determinadas alternativas não contemplam, tá bom? Então vamos lá, galerinha? Aumenta a tela para mim, diretor. Então, na primeira questão,
O que é necessário para a escolha dos componentes dos SAFs? The answer: é necessário levar em conta a importância das culturas em relação ao valor do produto nos principais estados amazônicos. Então, galera, professor, eu só coloquei que é necessário levar em conta valor econômico. Vamos aqui. Isso, meu diretor. Professor, eu só escrevi levar em conta o valor econômico. É bom frisar uma coisa. Entendo. Estados amazônicos, né? Isso aqui é só para frisar uma coisa. É importante levar em consideração a importância do valor econômico para a subsistência ou para o mercado. Quando a gente fala mercado, ele pode ser local ou você pode fornecer isso para o mercado próximo, de estados próximos. Por isso que está aqui, principais estados amazônicos. Porque muitas vezes, aonde você mora, o município que você mora não tem interesse, mas, apesar de não ter o interesse está em outros estados ou cidades mais afastadas, você tem qualidade no transporte, no escoamento, e aí compensa. Você verifica o processo de mercado para compensa. Se você tem um potencial de escoamento, compensa levar esse produto até o estado mais próximo. Então, sempre lembrando aí, ó, principal coisa que tem que estar na sua resposta: valor econômico. Qual é o valor econômico daquela cultura que você vai inserir na sua floresta para fazer o sistema SAFs, agricultura ligada à floresta. Formação de pomar. Então, aí fala, quando fala agricultura, ou são as atividades olerícolas, horticultura, fruticultura, que entra em formação de pomar, silvicultura, que é madeira, as questões de plantas medicinais que entram na silvicultura. Então, se não, o principal valor econômico. Valor econômico para quem? Para a subsistência, utilizar na estrutura da agricultura familiar ou fornecer ao mercado. E lembra, esse mercado, se não for local, é um mercado que está em estados próximos amazônicos, quando se tem a vantagem de você fazer um escoamento. Tudo bem? Tem que estar nesse formato a sua resposta. É o que significa produção dos principais estados amazônicos. Tá bom? Vamos à próxima? Meta aí, diretor. Questão 2. Quais são os fatores a serem considerados nas lavouras do tipo temporárias? Vamos lá. Aí, ó. Aqui nós temos os principais fatores ou condições a serem levados em consideração em que tipo? Temporário. Tradição e experiência com o cultivo agrícola. Por exemplo, você não vai trabalhar com cacau? Vou trabalhar com cacau de uma hora para outra. Se você não tem um conhecimento das necessidades, dos tratos culturais. Quer ver uma coisa básica? Por exemplo, eu vi que o mercado está promissor para o abacaxi. E eu não sei que o abacaxi gosta eu não sei uma determinada necessidade do abacaxi. Exemplo, solo ácido. Aí tu vai lá, de uma hora para outra, forma um monte de muda, vai fazer a atividade agrícola do abacaxi e o abacaxi não desenvolve porque você não sabia que na sua propriedade o solo não é ácido. Então você tem que saber as necessidades da cultura, do cultivo, experiência. Potencial econômico local e de valor alimentício. O que significa isso? Foi o que está na resposta da questão 1. Primeiro, eu tenho que saber se o que eu vou inserir na floresta para fazer uma atividade de SAFs tem valor econômico. Outra, se esse valor econômico é local ou se eu posso fornecer para outros estados, se eu tiver condições de escoamento da produção, ou se eu posso utilizar ele na minha propriedade para fazer infraestrutura. Efeito de competição com árvores plantadas por nutrientes, água e luz.
Se os tratos culturais realizados em determinada cultivar não vão entrar em contradição com as necessidades das plantas nativas. O que eu sublinhei, árvores plantadas, é com as plantas nativas também da floresta. Tolerância à sombra, por quê? Muitas cultivares não têm tolerância à sombra. E na floresta, na grande maioria, a incidência solar depende da densidade florestal. Plantas que não sejam o quê? Trepadeiras. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso, para não ocorrer um estresse em relação à dinâmica florestal. Não ser hospedeira de pragas e doenças. Aí isso está ligado ao quê? A como você está aquisitando sementes. Da onde, se é você que produz sua própria semente, você está comprando essa semente, a origem, mudas. As espécies que não causam o quê? Dano físico. Quando eu falo árvores, eu estou falando das nativas. Plantas nativas, está inserindo uma cultivar em uma área florestal. Então não pode trazer danos à dinâmica. Lembrando, pessoal, não é que a árvore nativa, muitas vezes, ela não tem valor econômico, mas ela tem um valor para a fauna, para os animais que estão naquela região, pois o fruto que não é comestível para o humano é necessário para manter uma determinada espécie naquela região, que é endêmica. Safras diferenciadas, de forma que a garantir o uso da mão de obra. Então, quais são um dos fatores? Garantir mão de obra o ano todo. Quer dizer, possibilitar trabalho nessa região. Trabalho tanto nas áreas de produtividade como atividades ambientais. Ok? Se alguém esqueceu de algum item aí, tá aí na tela para dar uma olhadinha. Só estou falando aqui, explicando o que significa determinados itens, que é bom esclarecer, né? Vamos para a questão número 3, vamos. Na escolha dos componentes das espécies arbóreas e lavouras perenes, em relação ao uso múltiplo de espécies, podemos trazer como exemplo produção de alimentos, madeira, lenha, fruto, fornecimento de serviços ambientais. Esses itens, meus queridos, são itens que devemos levar em consideração para ter produção o ano todo. Então, tem essa determinada lavoura perene. E the last question, a última. Olha aí, sempre tem um para premiação, já veio com a resposta. Quais as vantagens das safras diferenciadas na propriedade? Então, aqui, ó, safras perenes, diferenciadas o ano todo, diferentes, a possibilidade das safras diferenciadas de forma a garantir mão de obra e geração de renda, emprego em várias épocas do ano. Então, essa é uma das vantagens de ter o quê? Safras diferenciadas na propriedade. E, ó, essa safra diferenciada, para mim, diretor, essa safra diferenciada não é só da cultivar, mas também de árvores nativas na sua propriedade, ok? Galerinha, finalizamos aqui a correção dessas nossas atividades. Aguardo vocês na nossa próxima aula, viu? Um abraço a todos, tchau!